Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, muito bom dia, paz, saúde, alegria, prosperidade, abundância, vitória para você. Graças a Deus estamos aqui para mais uma jornada de fé e essa semana quero conversar com vocês, à luz da Bíblia, assuntos importantes que envolvem a vida financeira, tá certo? E lembrando que no final da nossa reflexão nós oramos. Eu quero enfatizar essa semana orações por todas as áreas da sua vida, mas focar também a sua vida financeira, para que você tenha um final de ano abençoado e ao terminar esse ano, o ano que vem, você seja mais abençoado ainda, tá certo? E quero divulgar hoje aqui duas coisas. Primeiro, o Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá. Segue a gente no Instagram, Agindo Deus Quem Impedirá. E segundo, se você quer compartilhar algo bom com a gente, através do WhatsApp, nós temos um número exclusivo para você agradecer, pedir oração ou até mesmo enviar um abraço para a gente. E quem manda pelo WhatsApp, a gente responde você pelo WhatsApp, tá certo? 99615-5162. 99615-5162, código de área 41. Antes de entrar na palavra, quero fazer um agradecimento aqui a você que tem sido um agente de Deus. Você que tem semeado a sua oferta, e a gente denomina aqui também como o tijolinho da fé, né? Muito obrigado a você que está podendo, e a gente tem lançado um desafio para esse ano ainda, que antes de terminar o ano, que você possa semear uma oferta voluntária no nosso ministério. Você que pode fazer isso antes de acabar o ano, semeie uma oferta de amor, uma oferta de gratidão, dê o nome que você achar melhor à sua oferta e será bem-vinda para a gente continuar com esse projeto no final de ano e também o ano que vem a gente continuar aqui com vocês aqui. Então o seu apoio é fundamental. Quando você semeia a sua oferta, você está dizendo: pastor, continue aí que eu vou dar suporte aqui em nome de Jesus. E a Bíblia fala, quem planta, colhe, é dando que se recebe, tá certo? Que Deus te prospere, que Deus te abençoe abundantemente em nome de Jesus. Vamos então entrar na palavra. Essa semana quero conversar com vocês sobre um tema importante, que é dinheiro, que é finanças. Mas isso é muito importante. Por quê? Eu quero dizer o seguinte, que existe dois sistemas econômicos operando no mundo. Vamos denominar da seguinte maneira: a economia de Deus, ok? E a economia da terra. Vamos usar esse termo aqui, tá certo? A economia de Deus, a economia da terra. E justamente a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela nos revela justamente que a economia de Deus ela é importante para uma vida saudável. Quando você olha os evangelhos, por exemplo, você percebe que Jesus ele falou mais sobre o dinheiro do que qualquer outro assunto, né? Se você pesquisar, você vai perceber isso aí. É muito interessante essa questão. O livro de Isaías, capítulo 55, o verso 8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Olha que interessante essa colocação, que a diferença mais significativa entre esses dois sistemas econômicos é que na economia de Deus, o Senhor vivo desempenha o papel central, ou seja, Deus Todo-Poderoso desempenha o papel central, isto, pela economia de Deus. Então, queridos, por mais elementar que isso possa soar, essa distinção tem profundas implicações. Por exemplo, é difícil para algumas pessoas pensar em Deus como querendo se envolver nas nossas finanças, porque Deus escolheu ser invisível e operar na região sobrenatural do mundo invisível. Mas é interessante, eu já fiz alguns estudos sobre isso,
já li muita literatura sobre este assunto e a Bíblia, na realidade, uma das pesquisas aqui consta que 2.350 versículos da Bíblia fala sobre como lidar com o dinheiro e as posses. Então você vai encontrar muito disso. E hoje está até fácil aí de fazer essas pesquisas, né? E além do mais, o próprio Jesus, o nosso Salvador, ele falou mais sobre o dinheiro do que qualquer outro assunto. Se você pesquisar, você vai descobrir isso aí, tá certo? Então, eu vou nominar hoje aqui algumas, vamos assim dizer, algumas razões, né, da importância dessa questão financeira. Preste bem atenção, preste bem atenção. É interessante que a maneira, né, a maneira como a gente lida com o dinheiro pode impactar a nossa comunhão com o nosso Deus. A maneira. É interessante isso aqui. Por quê? Por exemplo, Jesus ele equaciona a maneira como lidamos com o nosso dinheiro com a qualidade de nossa vida espiritual. Em Lucas 16, verso 11, ele diz: se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Olha que interessante isso. Então, se lidamos com o nosso dinheiro adequadamente, de acordo com os princípios da Bíblia, nossa comunhão com Cristo ficará mais íntima. Agora, se formos infiéis, a nossa comunhão com Ele será afetada. A gente pode ilustrar isso aqui, por exemplo, você já ouviu falar naturalmente aquela parábola dos talentos, né? A gente percebe que o mestre ali, ele congratula o servo que administrou o dinheiro fielmente. Olha o que ele diz aqui: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Está escrito em Mateus 25, verso 21. Então, meus amados e queridos, à medida que lidamos com o dinheiro da maneira de Deus, ok? Temos a oportunidade, então, de entrar no gozo, ou seja, na alegria, né, de um relacionamento mais íntimo com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas, tudo tem um mais, né, um porém. Mas, infelizmente, né, essa verdade bíblica, a maioria das pessoas não tem conseguido compreender. Mas quem compreende e consegue andar nessas verdades de Deus, pode ter certeza, a sua vida é muito melhor. Outra coisa interessante, que as posses, né? Ou seja, as questões materiais, as posses materiais, há uma concorrência, vamos assim dizer, né? Ou elas competem, né, com o Senhor, falando o Senhor aqui, Deus, né, pelo domínio de nossas vidas. Por quê, gente? Preste bem atenção nesse detalhe aqui, porque o dinheiro, né, ele é o rival principal de Cristo, pelo senhorio de nossas vidas. Tanto é que Jesus nos diz que precisamos escolher servir apenas um desses dois mestres. Dois mestres. Olha o que ele diz aqui, que legal. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Riquezas aqui chamado mamon, né? Mateus 6:24. Então, meus amados, é impossível servir ao dinheiro, mesmo que seja um pouco, vamos assim dizer, e servir a Deus ao mesmo tempo. Você já ouviu falar quando no tempo das cruzadas, né, durante o século XII, os cruzados, eles contratavam soldados que lutassem por eles. Por ser uma guerra, vamos supor, entre aspas aqui, religiosa, né, os mercenários, eles eram batizados antes de lutar. Ao serem batizados, eles seguravam a espada e a mantinham fora da água, simbolizando que Jesus Cristo
não estava no controle de suas espadas. Eles tinham então a liberdade de usar as suas armas de qualquer maneira que quisessem. Evidentemente, né, embora não seja tão óbvio como os mercenários, né, como essa história, muitas pessoas na atualidade têm lidado com o dinheiro de maneira semelhante, né? É como se você, que é um cristão, é como se você segurasse, né, na hora ali do batismo, vamos assim dizer, né, você colocasse a sua vida financeira numa das mãos e levantasse a sua bolsa ou a sua carteira de documentos fora da água, dizendo o seguinte: olha, Deus, o Senhor pode ser Senhor de toda a minha vida, exceto na área financeira, né? Então é apenas uma maneira de você analisar isso aqui, porque às vezes tem gente que fala assim: bom, eu mando na minha vida, eu faço o que eu quero. Geralmente tem esse discurso das pessoas, né? Mas quando Deus realmente é prioridade em nossa vida, quando a gente consegue ver, encarar a vida financeira pela ótica de Deus, pode ter certeza, amados, a tua vida fica mais leve, a tua vida fica melhor, tá certo? Por quê? Porque daí, seja você tendo pouco dinheiro ou muito, o dinheiro não vai fazer a sua cabeça, ou seja, não vai ser o seu Deus. O seu Deus é Jesus, tá certo? Isso é muito interessante. Então, tudo na vida, ou muitas coisas da nossa vida, vai girar em torno do quê? Do uso do dinheiro, ok? Tanto é que o Senhor Jesus, ele falou tanto sobre o dinheiro, porque ele também sabia que uma grande parte da nossa vida estaria centrada no uso do recurso financeiro, do dinheiro. Então, durante uma semana normal da sua vida, quanto tempo você investe, né, ou gasta ganhando dinheiro no seu trabalho, fazendo decisões, como vai gastar o dinheiro, o que comprar, o que pagar. Então, na realidade, o que acontece? Tudo passa por isso. Então, nós temos um lado bom da coisa. Por quê? Porque Deus nos preparou para essa tarefa ao nos dar a Bíblia. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, ok? A Bíblia, ela é a palavra de Deus, e você tendo ela como a palavra de Deus, ela também é chamada de um mapa ou uma bússola para a nossa vida. Então, a pessoa que consegue também, através das Escrituras, através da Bíblia, colocar as suas finanças no padrão bíblico, você vai ter uma vida mais saudável. Isso é muito importante entendermos isso. Outra coisa interessante que eu quero colocar no dia de hoje, sobre a questão da palavra contentamento, né? Contentamento. Essa palavra contentamento, ela é mencionada 7 vezes na Bíblia e 6 vezes tem a ver com finanças, tem a ver com dinheiro. Um dos nossos alvos, né, aqui objetivo essa semana, é justamente a gente compartilhar coisas da palavra para que a gente tenha contentamento. Filipenses capítulo 4, o verso 11 e 12, Paulo diz assim: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Olha que interessante, né? Então você percebe aqui, nesses versículos, você percebe aqui, que não nascemos com o instinto de contentamento. Olha que interessante. Então, você que está me ouvindo agora, a gente não nasceu com o instinto de contentamento. Né? Você pode notar, as pessoas não têm o contentamento. Nunca está contente com nada, né? Pelo contrário, é algo que precisamos aprender. Então, o contentamento a gente aprende, entendeu? A gente aprende essa questão. Então, à medida que você vai lendo a palavra de Deus com relação à vida financeira, né? Com relação a você entender que Deus é dono de tudo, né? Que Deus tem um controle de tudo. Então, obviamente, a tua vida vai ficando melhor.
contentamento. Então Deus quer que nós tenhamos uma vida de contentamento. E isso é fundamental para uma vida mais saudável. E dentro disso aqui, para ter esse contentamento, eu separei aqui parte de um versículo bíblico de 1 Crônicas 29, o verso 11. A primeira parte diz assim: tudo o que existe nos céus e na terra é seu. Então o que a gente percebe? A gente nota nesse versículo aqui que Deus é o dono de tudo. Então, se você compreender isso e você ter essa perspectiva, você vai ver como vai ser melhor você administrar a sua vida financeira. Seja você um empresário, um empreendedor, um empregado, ou quem sabe você já vive da sua aposentadoria, se é o teu caso. É você entender que tudo que você tem, tudo que você possui, você não é dono. Você é meramente um administrador, vamos assim dizer, um mordomo. O dono de tudo é Deus. O dono de tudo é Deus. Então, gente, isso é tão lindo quando a gente tem essa perspectiva, porque a gente imagina, poxa vida, você tem lá a sua casa, vamos supor, você tem a sua casa, você tem a escritura dela, está no seu nome, tudo legal, bacana, né? Mas pensa bem, não é tua, é de Deus. Você é apenas um cidadão mordomo, olha que legal. Ou mesmo um carro. Se você compra um carro, está no seu nome, você já quitou, está pago, beleza. Quer dizer, imagina só, poxa, esse carro não é meu, é de Deus. Eu sou apenas o mordomo, eu sou apenas o administrador. Olha que lindo esse texto aqui um pouco mais amplo, né? De 1 Crônicas 29, o verso 11 e 12. Diz assim: tudo o que existe nos céus e na terra é seu, ó Senhor, e seu é este reino. Nós adoramos a Deus porque Ele dirige todas as coisas. Riquezas e honra vêm somente do Senhor, e Ele é o governador de toda a humanidade. Sua mão controla força e poder, e é por sua vontade que os homens se tornam importantes e recebem força. Você viu que lindo esse texto aqui, gente? Agora mais amplo. Observando que Deus é o dono de tudo. Quer dizer, tudo que existe nos céus e na terra. Então, a casa que você mora, a casa na praia que você tem, o sítio que você tem, a fazenda que você tem, a propriedade que você tem, o condomínio, o apartamento, enfim, onde você mora que você tem, não é teu, é de Deus. Então, olha que lindo isso aqui. Isso é muito interessante. O objetivo nosso aqui não é entrar nos mínimos detalhes. Aqui, o que a gente ministra para você aqui, neste momento, é para despertar a sua fé, para despertar o seu interesse pela palavra de Deus. E hoje, né, e durante essa semana, permitindo Deus, a gente quer compartilhar justamente alguns pontos para você crescer espiritualmente com relação à vida financeira, com relação aos recursos financeiros que você precisa ter, lembrando que tudo pertence a Deus, né? Deus, ele é o proprietário, né? Então é como se diz, Deus é o proprietário. Aqui diz assim, ó: o Senhor é dono de todas as nossas posses. Diz a Bíblia em Deuteronômio 10, verso 14: eis que são do Senhor a terra e tudo o que nela há. No Salmo 24, verso 1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Então o que a gente está percebendo aqui, queridos? Que a palavra de Deus revela aqui itens específicos, né, que pertencem a Deus. Em Levítico capítulo 25, verso 23, identifica como o dono de toda a terra. Diz assim: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. Olha o que diz esse famoso texto que eu sempre estou falando aqui, Ageu 2,8: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que lindo isso aqui. Outro texto bacana, Salmo 50, o verso 10 ao 12: pois são meus todos os animais do bosque
e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. E são meus todos os animais que pulam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Então o que a gente está percebendo aqui nesses textos bíblicos? Que Deus criou todas as coisas e Ele nunca transferiu seu título de propriedade da sua criação para as pessoas. A gente percebe aqui, por exemplo, em Colossenses capítulo 1, verso 17, diz o seguinte: nele tudo subsiste. Então, nesse momento que você está me ouvindo, preste bem atenção, neste momento agora, Deus sustenta todas as coisas pelo seu poder. Então a gente percebe que Deus, então, Ele é o proprietário de tudo. Então eu quero que você faça uma análise, faça uma reflexão para a sua vida financeira. Como então você tem agido com o salário que você ganha, com o prolabore que você ganha, com o soldo que você ganha, ou seja, com a renda que você tem? Você tem administrado fielmente? Você acha que você é dono, então você faz o que bem entende? Ou você prefere entrar nisso aqui, que a gente está dando essas dicas aqui, mostrando que Deus é dono de tudo, que Deus é o proprietário, né? Que Deus é o Senhor de tudo, ok? Então, quando você compreende isso e anda observando isso e colocando em prática e pensando o seguinte: puxa, eu vou receber meu salário no final do mês, o salário você adquiriu, está adquirindo com trabalho, com esforço, mas saber que Deus é dono de tudo. Imagina, saber que você vai ter uma retirada, saber que Deus é dono de tudo, mas você lutou, você trabalhou, está trabalhando, está batalhando, mas você tem essa perspectiva: puxa vida, Deus é dono de tudo. Se Deus é dono de tudo e nós somos meramente administradores ou mordomos, você não acha que a gente tem que administrar melhor? Todos nós precisamos aprender mais sobre isso. É muito importante, principalmente nos dias atuais, né? Quantos problemas têm ocorrido, né? Quantas brigas em família, quantas, infelizmente, às vezes acontece até tragédias em família por causa do dinheiro. Já percebeu? Por causa do dinheiro. É briga daqui, é briga dali. Às vezes uma briguinha por qualquer merreca aí, o pessoal está se pegando, né? Quer dizer, por quê? Porque não tem essa visão. Eles veem o quê? É briga. Então, ou seja, então tudo em volta desse senhor que é o dinheiro. E voltando ao primeiro texto que eu li no início, lá que Jesus fala que nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Então ele estava falando assim, ele estava falando contra o dinheiro? Não, ele estava falando contra quando o dinheiro é um Deus para você. Aí realmente vai ter problema. Você está entendendo? Então o foco da palavra de hoje, do direcionamento para essa semana, é justamente orarmos pela vida financeira e entendermos que Deus é dono de tudo. Que Deus te abençoe com essa reflexão. Permitindo Deus, na programação do dia seguinte, vamos continuar falando sobre esse assunto. Querido Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer por poder estar praticando, ou levando esses ensinamentos e buscando praticar esses ensinamentos à luz da Tua Palavra, para que tenhamos uma vida saudável, uma vida melhor. Deus, o Senhor conhece quem está me ouvindo agora. O Senhor sabe o que ele entendeu sobre o que foi falado agora. Espírito Santo, que todos possam entender o que de fato precisa entender, o que precisamos entender para termos uma vida saudável. Abençoa a vida econômica, a vida financeira dos nossos ouvintes. Abençoa aquele que trabalha por conta própria, aquele que é um empresário, empreendedor, aquele que é um autônomo ou mesmo empregado. Abençoa a renda, o salário, o ganho dessa pessoa e dê a todos sabedoria para administrar. Aprendemos hoje então que o Senhor é proprietário de tudo, o Senhor é dono de tudo, então que nós tenhamos responsabilidade em fazer o nosso melhor com aquilo que vem em nossas mãos. Abençoa todos os ouvintes, que eles tenham um dia de excelência, uma semana abençoada em nome de Jesus. E tudo que tivermos que resolver hoje, principalmente concernente à vida financeira, nos dê, Senhor, habilidade, sabedoria e discernimento espiritual. Que portas financeiras venham se abrir no dia de hoje. Uma provisão sobrenatural venha na vida daquele que está entendendo esse processo, que está compreendendo a ministração de hoje, que o Senhor é dono de tudo
Então nos dê a sabedoria do alto para sabermos administrar com qualidade, com excelência. Senhor, abençoa os casais, homens e mulheres, jovens e crianças, a família querida, abençoada e protegida pelo Senhor Jesus. Assim oramos e já te agradecemos para todo sempre. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.